vou explicar isso aqui, peço para o Samuca rodar a vinheta agorinha e a gente vem com as notícias principais, mas é interessante, ó. Hoje eu sempre trago essa relação de taxa de juros e bolsa, né? Geralmente quando taxa de juros está para cima, sinal de bolsa para baixo. Hoje essa relação ela não está se concretizando. E aí vem a queda forte nos bancos, tá? No setor bancário. O que acontece, Ronan? De onde vem a receita do banco? Vem de spread, né? Vem de você tomar um capital, igual você falou, você tomar um capital emprestado para emprestar para outra pessoa mais caro. Então, quando a taxa de juros ela aumenta, o banco ele spreada mais, ele tem uma maior receita pelo aumento da taxa de juros. Não é só o banco que tem essa característica. Por exemplo, empresas de seguro. Como que elas têm a remuneração, a receita delas? Elas pegam o recurso do assegurado, investem no mercado financeiro, né? Geralmente ativos bem seguros. Quando a taxa de juros aumenta e aumenta a remuneração, né, também da seguradora, a receita dela aumenta. Então, por isso que são instituições, bancos, seguradoras, que elas se beneficiam, de certa forma, até certo ponto, de altas de taxa de juros. Tá? Então, aqui a gente tem queda na taxa de juros, então isso acaba refletindo nos bancos também. Né? Um movimento, de certa forma, que não assusta muito o mercado. Intuitivo, um movimento intuitivo dentro do mercado financeiro. E aí a gente tem um derretimento aí generalizado dos bancos, mas não só isso, como também uma tensão que a gente vai ver aqui agora que está acontecendo na Bolsa hoje. Tá? Para um determinado setor específico, né, que a gente, deixa eu até sair daqui, para um determinado setor específico aqui, ó, setor de mineração, a gente vê o inverso e eu já vou falar para o pessoal o que está acontecendo com Uzi Minas, com Bradespar, com Vale, com Gerdau e as principais empresas aí do setor. Bom, commodities em geral, né? Minério, BR carne. Food, BR Food aqui, BR Food, bife, é mais um ponto específico, principalmente com o BR Food que está acontecendo, vou trazer para o pessoal também, mas aqui o setor de minério, por conta do PMI chinês, que eu vou destacar aqui que veio bem acima do esperado, vou explicar o que é esse PMI e por que esse otimismo todo com o minério de ferro que saltou aí quase 3% na negociação de hoje lá na China. Show de bola. E as demais empresas aí sofrendo um pouquinho, a gente vai ver o que está acontecendo, o que tem de notícia mais relevante para a nossa bolsa, está caindo aí 1,5%. Show de bola. Galera, o programa de hoje vai ser quente, então. Vai ser quente. Vai ser quente. Fica ligado. Tem muita coisa no noticiário interno. Show de bola. Principalmente corporativo e político. Manda ver. Obrigado, Ronan. Brilha, garoto. Agora, eu fico com vocês aqui e como eu falei antes de mais nada, enquanto eu organizo aqui minha mesinha, eu vou pedir pro meu amigo Samuca rodar a vinheta. Roda a vinheta, Samuca. Fala, galera, agora sim, definitivo, aqui hoje no primeiro dia de março, primeiro dia do nosso terceiro mês do ano de 2023, Bolsa Brasileira e Bovespa derretendo 1,5%. Já vamos ver o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, né? Bolsas nos Estados Unidos e na Europa operando ali na margem, nenhum fato muito relevante por lá, tá? Veio bem aquecido, dados da China, então bolsas na Ásia operaram em forte alta nessa madrugada, e aí a gente vem aqui para o nosso Ibovespinha que está derretendo aí 1,5%, não fosse a alta forte de Vale, esse número poderia estar bem pior, né? Então Vale, como eu sempre digo, é a principal empresa do nosso Ibovespa, por ser ali o maior peso, né, do índice, subindo aí quase 5% e ainda assim o Ibovespa derretendo forte, né? Como eu destaquei aqui, o setor bancário caindo aí na casa de 3% em média,
Isso aí puxado também pela queda dos juros futuros, né, na nossa relação não normal de mercado. Hoje, taxa de juros futuros caindo e bolsa também. Algumas empresas específicas sofrendo muito, tá? Então, Happy Vida caindo 35%, e eu já falo por que já. 3R Petróleo também tá caindo 12%. Se a gente bater aqui, ó, a Petro também caindo 4%, Prio caindo 4,45%, a Recôncavo também, tá? Que é uma empresa do mesmo setor, tá sofrendo também. Eu vou colocar ela aqui, ó. Caindo quase 7%, tá? E eu já vou falar por que a gente tem essa queda generalizada nas empresas de petróleo, principalmente, tá? Voltando um pouquinho aqui, Estados Unidos vai monitorando o que está acontecendo lá na macroeconomia norte-americana, tá? Hoje as bolsas operam mistas, eles estão aguardando lá essa semana dados de construção e de manufatura. Enquanto esses dados não saem, expectativa para os investidores nesse sentido, eles vão operando com maiores cautelas, e isso traz para a gente margens de quedas por lá, tá? Então, Dow Jones caindo 0,11, que é uma queda bem pouco significativa. S&P, principal índice da Bolsa dos Estados Unidos, 0,47 de queda, e Nasdaq 0,71% de queda. Então nada muito expressivo, nada muito relevante comparado, por exemplo, ao nosso Ibovespa, né? O VIX, índice do medo do S&P, ele vai aumentando um pouquinho. Então quando as bolsas estão em baixa, o medo, né, a volatilidade, o índice de volatilidade, ele tende a aumentar. Alta de 1,40 para o VIX do S&P 500. Aí o índice está batendo na casa de 20,98. Na Europa a mesma coisa, tá? Sem muitas notícias relevantes. A gente teve PMI francês e espanhol por lá, vieram bons os índices, em linha com o esperado, tá? Não superou o que era esperado pelo consenso de mercado. O que é o PMI? O PMI ele é o que a gente chama aí de índice gerente de compras. O PMI ele mede a atividade econômica em determinado período, e se esse índice ele vem acima de 50, isso significa uma expansão econômica. Se ele vem abaixo dos 50, ele representa uma retração econômica. E esse mesmo PMI foi o principal destaque das bolsas asiáticas, tá? PMI chinês foi divulgado nessa madrugada pra gente aqui, que é o horário de negociação deles lá, hoje, tá? Exatos, números exatos. PMI chinês veio 52,6, tá? O índice veio 52,6, era esperado um índice em 50. Então, veio uma expansão da economia. 52,6 fez puxar o minério de ferro negociado em Dalian para cima. Por quê? Economia chinesa aquecida representa um aumento na demanda de minério de ferro. Aumento na demanda de minério de ferro representa aí uma alta na negociação dos ativos. Então a gente teve aí alta de 2,42% do minério de ferro lá na China, lá em Dalian. Isso aí está puxando o Vale e está puxando todas ali, a maior parte das empresas do setor de minério e aço, né? Como a gente vê aqui, CSN Mineração, Bradespar, que é uma holding, né, da Vale, Goal, que é uma holding da Gerdau, e assim sucessivamente, bolsa aí sendo puxada um pouco para cima, né? Se não fosse, como eu repito, se não fosse esse número de Vale, se não fosse esse PMI chinês, talvez a gente estaria vendo uma queda aqui muito mais expressiva, né? Então, essas empresas aí ajudando a segurar um pouquinho a queda do Ibovespa, né? E aí, em contrapartida, a gente teve o balanço de Hapvida divulgado muito abaixo do esperado e está refletindo aqui no preço da ação, queda de 35% nas ações de Hapvida, que de certa forma acaba assustando um pouco o mercado, né? Além disso, a gente tem destaque também para BR Food, 7,3% de alta, esse já chegou a negociar aí hoje em 10% de alta. Isso está acontecendo pelo seguinte:
a a BR Food anunciou que vai vender aí cerca de 4 bi de reais em ativos que eles não estão usando, né? Em ativos que estão, de certa forma, para eles lá inúteis. Isso vai ajudar no balanço da empresa e isso aí já está refletindo no preço das ações, tá? Então, radar corporativo, ainda a gente tem aqui a questão que eu falei com vocês dos petróleos, das petroleiras, né, empresas ligadas ao petróleo que estão derretendo forte hoje, 3R, Recôncavo, Prio, Petro, todas caindo forte por algumas questões básicas. Primeiro, a reoneração dos impostos lá no combustível, né? Segundo lugar, a diminuição do preço do combustível também, anunciado pelo governo, que pega principalmente as ações da Petrobras. Terceiro lugar, foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que será taxada a exportação de óleo cru aqui no Brasil, né? Então essas empresas que exportam bastante óleo cru vai ser penalizadas por esse mais um imposto aí sobre a exportação. Isso já está derrubando as ações do setor como um todo, né? Então, radar corporativo, a gente tem basicamente isso aí, né? Então, destaque aí para Vale, Hapvida, BR Foods e empresas do setor petroleiro, tá? E aí, pegando o gancho desse discurso do Haddad, né, dessa pontuação aí de que haverá aumento no imposto de exportação de óleo cru, a gente vai falar um pouquinho do nosso ministro da Fazenda aqui hoje, tá? Ele discursou hoje pela manhã e ele falou que essa reoneração dos tributos aí sobre o combustível, ele vai de encontro com o que o Banco Central está pedindo para que as taxas de juros da nossa economia comecem a cair, tá? Então, o Banco Central está discursando que não tem a intenção de derrubar as taxas de juros por enquanto, porque o risco país ele ainda é alto, o risco fiscal ele ainda é alto, e quando eu tenho a reoneração desses impostos, eu tenho um positivo ali entrando via tributos na minha parte fiscal, né? Então, se eu aumento a minha carga tributária, eu aumento a arrecadação do governo, eu comprometo menos a minha política fiscal. Contudo, o Banco Central ele ainda está olhando bastante a ancoragem da inflação. O que é a ancoragem da inflação? É a previsão da inflação, e aí para 2023, 2024 principalmente, é a previsão dela, o quanto essa previsão da inflação está fugindo da meta, né? Hoje a gente tem via Boletim Focus uma previsão de IPCA para o final do ano na casa de 5,9, quando a meta é 3, né? 3,25, contando ali com as bandas. É um tanto quanto preocupante, né? Então, se eu tenho o Banco Central segurando a taxa Selic lá em cima, isso tem um motivo. E o motivo é simples, eu preciso voltar a minha inflação para a meta e eu preciso ancorar as expectativas dos meus investidores, do mercado, de que daqui 2, 3 anos, essa inflação vai voltar para a meta de maneira saudável, né? Então, isso é o que o Banco Central tem divulgado nas suas atas, né? E o que ele tem partido aí desse princípio para segurar a taxa de juros lá em cima por mais tempo. Claro que, como eu já trouxe para vocês aqui, quando a taxa de juros está muito alta, a economia ela anda um pouco mais devagar, né? Então, talvez uma precipitação de abaixar essa taxa de juros para aquecer a economia seria dar um tiro no pé, e é isso que o Banco Central tem batido na tecla muito forte. Além disso, o Haddad falou também que vai fazer de tudo para que a proposta a reforma tributária seja aprovada, né? Ele falou que vai ser muito difícil conseguir um consenso sobre o texto da reforma, né? Porque tem ali algumas divergências sobre o IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. O professor Júlio comentou um pouquinho aqui sobre reforma tributária hoje de manhã, na nossa abertura de mercado. Se você não assistiu aí
a abertura de mercado com o professor Júlio, vai lá e assista, nosso mestre em economia, professor da UEG, Júlio, que trouxe para a gente um pouquinho aqui a visão dele sobre essa reforma tributária, né? E o que é o IVA? O IVA é o imposto sobre o valor agregado. Hoje no Brasil a gente tem uma forma de tributação muito confusa, né? Então a gente tem regras diferentes para locais diferentes e produtos diferentes. Então a alíquota, por exemplo, a alíquota de perfume é diferente da alíquota de colônia, que é diferente da alíquota de água de cheiro. Então isso causa muitas distorções dentro de uma regra tributária, né? A alíquota de barra cereal que contém chocolate é diferente da tributação de um chocolate propriamente dito. Isso causa algumas distorções, né? O imposto cobrado em São Paulo é diferente do imposto cobrado em Goiás, que é diferente do imposto cobrado em Santa Catarina. E aí, quando você tem a tributação no destino ou na origem, isso modifica de acordo com o lugar onde você produz e o lugar onde você vende determinado produto. Então, esse tanto de regra que a gente tem hoje no nas nossas tributações acaba ficando confuso, né, tanto para quem paga quanto para quem recebe essa tributação e distorce muitos preços na nossa economia. O IVA, a ideia do IVA é justamente tentar acabar um pouco com essas distorções, criar uma alíquota única de IVA, uma das propostas é essa, criar uma alíquota única de imposto, independente do produto ou serviço que se vende, e aí esse é uma das propostas que está rodando para a reforma tributária, e o Haddad enxergou, né, a necessidade de uma reforma tributária urgente no Brasil e disse que vai fazer de tudo para que haja um consenso ali sobre um texto a ser aprovado na reforma tributária para que isso passe da melhor maneira possível. Então, esses noticiários aí têm mexido com a nossa bolsa, radar corporativo importante. Importante também, falei sobre o setor petroleiro aqui, né? Queda generalizada das nossas ações de petróleo. Hoje tem divulgação do balanço da Petrobras, né? Preocupação principal com o balanço da Petrobras, questão de dividendos. Petrobras é uma empresa que pagou no último ano quase 70% de dividendo yield. Então, se você detém aí ações de Petrobras, você recebeu nos últimos 12 meses quase 70% de dividendo do valor da ação que a ação é negociada. Contudo, essa política provavelmente irá mudar, né? E aí, por isso os investidores estão aguardando ansiosamente aí pelo balanço que vai sair hoje após o fechamento de mercado, e aí eles estão monitorando o dividendo, porque, ao que tudo indica, essa política de dividendo muito forte que a Petrobras adotou principalmente no último ano, ela vai acabar ou pelo menos diminuir. Então, olho nas empresas do Brasil, olho nos balanços das empresas brasileiras, olho no noticiário político e olho na nossa macroeconomia europeia e norte-americana. No mais, eu me despeço de vocês hoje aqui. Amanhã estarei às 13h15, mais uma vez com vocês, trazendo aí as principais notícias e fatos relevantes do dia, tudo que está mexendo com a nossa bolsa, tudo que está mexendo com os Estados Unidos, Europa, Ásia, com as nossas commodities e olhando aí sempre os balanços que estão sendo divulgados, né? Ponto muito relevante aí que mexe com toda a nossa bolsa. Prova disso, essa queda aqui de 35,41% em Hapvida. Meu amigo Gabriel no mercado, ele já está aqui, eu vou chamar ele para vir para cá. Fala, Tom. O melhor analista. Tá. Agora, tá ou não tá, Samuel? Tá, beleza. Tá, é o melhor analista CNPI desse Brasil. O dia homem da chegamos lá. análise técnica. Um dia chegaremos lá. Gabriel no mercado. Beleza. Contigo, Gabriel. Minha queridinha Hapvida, pra quem gosta de day trade, eu já falei, essa ação aí. O Gabriel gosta de Hapvida. Pra day trade não tem melhor. Sobe 15, aí, ó, cai 35. Volatilidade é o nome, né? É o nome dessa ação. Não é questão de fundamento, não é se essa empresa é boa ou ruim.
Eu sei que para day trade, uma açãozinha barata, agora tá batendo 2,90, né? Mas tava 6 e pouco, já teve 6 e pouco, 4 e pouco, é uma açãozinha barata, com a volatilidade. Para quem trabalha day trade aí de uma Prato forma cheio, consciente, é prato cheio. Prato cheio, que se é uma ação subindo aí 8, 7%, 6%, cai 35%, né? Então, tá prato cheio aí para quem quiser. Isso aí, galera. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Amanhã, 1h15, eu estarei aqui de novo, no meio do mercado. Um abraço, Gabriel. Tudo de bom. Então, valeu demais. Brigadão. Tamo junto. Faz esse trem de ações da doido, Petrobras, credo. Mas é isso, galera. É isso, a ação, é isso aí. O mercado chama-se mercado de renda variável, porque ela varia, né? Ela varia, como muitos dizem.